Olá, torcedor tricolor. Foi no sufoco, foi com muita dificuldade, mas vencemos. Confira comigo o pós-jogo, depois da vinheta. Entrando em campo novamente no gigantão das avenidas, depois de perder para o Marcílio Dias por 2-1 de virada, o Jack voltou ao estádio para enfrentar o Barra e fez um primeiro tempo muito mal, um primeiro tempo horroroso, sem intensidade, sem posse de bola, totalmente perdido em campo. Os jogadores pareciam sem vontade, pareciam não entender o que estava acontecendo. Foi um Deus nos acuda, um sofrimento inimaginável. Eu não esperava, sinceramente. Foi assustador o que eu vi o primeiro tempo do Joinville ontem. Com 2 minutos, o Jack já tinha salvado uma bola em cima da linha após uma saída errada. Com 8 minutos, o Barra já tinha tido 3 oportunidades claras de gol, fora outras 2 chegadas, uma de fora da área. E o gol dos caras só saiu aos 38 minutos do primeiro tempo, mas o placar moral do primeiro tempo teria sido por mim 5-0 por baixo. A única mudança que o treinador Fabinho fez do time que tinha jogado muito bem o primeiro tempo contra o Marcílio Dias foi a entrada de Danilo Magalhães no lugar do lesionado Andrew, que não joga mais provavelmente pelo Jack, vai ser de 6 a 8 meses de recuperação, então voltaria lá por abril, maio, então muito difícil ele voltar a jogar. Não deu nada certo, os laterais foram uma avenida, infelizmente Caio Valdugo do lado dele, o Jack sofreu muito de bola nas costas. Léo Campos, que joga pelo lado esquerdo, veio para ser a contratação mais experiente, tinha sido eleito o melhor jogador do último campeonato catarinense, o penúltimo, mas assim, jogando nada, mal defensivamente, no ataque só quer chutar de fora da área, não faz nada. Eu dei graças a Deus quando ele saiu. E daí entrou o Matheus Marques, que já passou por aqui, já foi da base do Jack, estreou como profissional pelo Jack e entrou completamente fora de rotação. Foi pior em campo dos minutos que jogou. Se tivesse substituição e eu fosse treinador, eu teria tirado ele depois dele entrar, porque assim, entrou muito mal mesmo. Se queimou por mim, não joga mais, tá? No segundo tempo o Fabinho mexeu 3 vezes, acabou entrando o Lucas Sá no lugar do Fabrício, Porto no lugar do João Gabriel, e Danilo Magalhães acabou saindo e entrou o Alisson. As mudanças deixaram o Jack um pouco mais lúcido dentro de campo, o time teve um pouco mais de posse de bola, sofreu... que era difícil sofrer mais, né? Mas acabou sofrendo menos na defesa, mas ainda assim Caio teve que intervir várias vezes em muitas chegadas. O Joinville só não tomou o segundo por causa do Caio, novamente um dos melhores em campo. A primeira boa chegada do Jack foi aos 20 do segundo tempo com chute de fora da área. O goleiro acabou espalmando, depois o Jack teve outra chegada de fora da área também, e o goleiro acabou encaixando. E aos 26 minutos, o Jack chegou ao gol de empate após uma jogada de Alisson, que ele acabou batendo cruzado. O goleirão cortou para o meio da área, e Varley de fora da área acabou batendo na trave. Na volta, Lucas de Sá completou para o gol ainda quase em cima do goleiro. Mas ali foi o gol de empate do Joinville. Com o gol, o time do Barra, que é muito jovem, né? Apesar do elenco do Jack também ser muito jovem, o Jack ainda conta com umas peças um pouco mais experientes. Os jogadores contratados eram tudo ali na base dos 20, 23 anos. Já o Barra não, quase todo sub-20, né? 20, 21 no máximo. Então, com o gol do tricolor, o time de Itajaí acabou se perdendo um pouco na partida. Acho que sofreu um pouco da pressão dos jovens. E aí o Jack começou a ter mais oportunidades, né? Apesar de estar sofrendo na defesa ainda, mas no ataque o Jack começou a sair um pouco mais. Aos 31 minutos, Cachoeira teve uma oportunidade clara debaixo do gol, mas a bola veio muito rápida e acabou só escorando na perna esquerda dele e acabou indo na trave. Aos 34 minutos, Cachoeira teve uma outra boa oportunidade, ele recebeu um lançamento, invadiu a área e tentou de cavadinha, acabou pegando mal também de perna esquerda e a bola foi para fora. No fim do jogo, depois de sofrer um pouco de pressão de alguns escanteios cobrados pelo Barra, o Jack saiu rápido no tiro de meta, o Lucas Sá carregou a bola até um pouco antes do meio de campo e fez um baita lançamento para o Guilherme Cachoeira, que daí sim, depois de dominar a bola, ele jogou por cima do goleiro, fez um baita golaço, e o Jack virou o jogo aos 44 do segundo tempo. Lembrando, uma outra vitória do Jack contra o Barra lá em Itajaí, que salvou o tricolor, né? Dessa vez já conseguiu os primeiros 3 pontos, se reabilita na Copa Santa Catarina. Mas em 2022 o Jack conseguiu uma virada inacreditável no segundo tempo, quando ninguém mais esperava, e escapou do rebaixamento no Campeonato Catarinense. Então lembrou muito aquele jogo. O Barra até tentou uma pressão ali no final, mas o time do Jack mostrou um pouquinho de experiência, conseguiu segurar a bola, conseguiu atrasar o jogo, teve uma malandragem lá de tentar segurar a bola, tomar um empurrão, ficar caído.
Mas aí o Luizinho meio caseiro adicionou mais um minuto ali que não precisava. Mas no final o Jack se segurou bem e acabou garantindo a vitória, que traz um alívio, né? Então fica aí o contraste com o último jogo do domingo passado, como eu falei, no mesmo estádio. O Jack enfrentou o Marcílio Dias e teve um primeiro tempo, sim, maravilhoso, né? Saiu na frente do placar, teve grandes oportunidades, jogou muito bem no contra-ataque. O Cachoeira meteu uma bola na trave, poderia ter feito 2-0. Aí depois acabou tomando o gol de empate ainda no primeiro tempo. O segundo tempo não foi tão bom e acabou tomando a virada. Já ontem o Jack teve, como eu falei, o primeiro tempo horroroso, pior jogo que eu vi do Jack assim, nos últimos tempos, mesmo comparado com o jogo contra o Figueirense, que o Jack saiu perdendo 2-1 no primeiro tempo, com um pênalti contra, poderia ter sido 3-1 naquele primeiro tempo. Mas o jogo de ontem, o primeiro tempo de ontem contra o Barra foi muito pior, porque a gente escapou de o Barra também ser um time muito jovem, jogadores ainda inexperientes, talvez sofreram com a pressão, ou talvez são ruins mesmo, e só tinha aquela intensidade ali pra chegar no abafa, mas assim, perderam muitas chances de gol. O Caio salvou, o Jack tirou umas 2-3 bolas em cima da linha. Então assim, como eu falei, pra mim o placar moral daquele primeiro tempo seria um 5-0, mas futebol é bola na rede, né? Bola na rede, o Jack fez mais e venceu o jogo. De agradável pra mim desse jogo, a única coisa que fica foi a entrevista pós-jogo do Fabinho Santos. Ele reconheceu que o primeiro tempo foi ruim, e óbvio, não tinha como não reconhecer, mas a gente já viu aqui muitos treinadores que vê um jogo completamente diferente do que a torcida vê, que a imprensa vê, que todo mundo vê, e os caras querem dizer que não foi tão mal, não sei o que, veja bem, nós tomamos só um gol no finalzinho, podia ter segurado. Não, o Fabinho subiu, não foi horroroso mesmo, a gente jogou muito mal, os jogadores estão chateados com o resultado, eu estou chateado com o resultado. Não se furtou de falar de nomes específicos, como o Danilo Magalhães, que entrou muito mal no lugar do Andrew. Ele falou que não, ele já tinha treinado assim na base do Mirassol, eu treinei ele nessa posição, mas não deu certo. Então, assim, reconheceu, pelo menos tá expondo para fora que tá reconhecendo os problemas. Ele também comentou que alguns jogadores não se esforçaram tanto, que não entraram na mesma rotação, que eles seriam cobrados. Então assim, o Fabinho tá enxergando, o Fabinho é um cara que ama o Jack, é um torcedor do Joinville, né? Já foi um ídolo aqui como jogador. Então assim, ele não tá ali para esconder o que tá acontecendo. Não acho que queimou ninguém do elenco falando isso, não citou nomes quando ele falou que não se esforçaram, porque uma coisa é não dar certo ao que tu tá tentando, outra coisa é tu não se esforçar, né? Então ele não queimou nenhum jogador, mas deixou claro que ele tá vendo, então vai ter mudanças para o próximo jogo. Ele assumiu que errou a tática dele, não necessariamente ele falou que não esperava essa intensidade do Barra, mas deve ter se surpreendido. Uma coisa que me incomoda é a falta de intensidade do Jack, porque no jogo contra o Marcílio Dias conseguiu ter intensidade no mesmo estádio, mesmo gramado, mesmas condições. Agora nesse jogo contra o Barra não teve. Eu achei estranho, mas também tem dia que é dia e tem dia que é noite, como diria o pessoal por aí. Então talvez tenha sido só um mau dia. Vamos esperar que contra o Inter de Lages o time entre um pouco diferente, tanto nas peças quanto na mentalidade. Agora o Jack vai ter 10 dias para treinar. Volta a campo somente no próximo sábado, não nesse do dia 16, mas no sábado do dia 23 de setembro. O jogo é na Arena às 15 horas, então compareça, né? Só se joga junto, né? Compre seu ingresso antecipado, pague R$20 no ingresso. O Jack está em sexto lugar com 3 pontos. Foi o primeiro jogo da rodada, então muita coisa pode acontecer, mas numa projeção para conquistar 14 pontos, o Jack não está muito longe do ideal. 14 a 15 pontos é a classificação, então precisa realmente vencer todas em casa e buscar alguns pontinhos fora de casa, mas pegando o resultado de hoje e juntando com o desempenho de semana passada, dá de ter uma certa esperança. Realmente os 3 pontos ele é importante, a vitória realmente é importante, mas a gente não está nada feliz, né, com o que aconteceu no primeiro tempo. Não é esse futebol que a gente quer apresentar para o nosso torcedor. Isso nos entristeceu muito. Jogadores também se sentem com vergonha. Esse é o sentimento. Nós respeitamos a equipe adversária bastante, mas nós sabemos que poderíamos dar muito mais do que demos. Como você falou, houve uma evolução, sim, no trabalho. O jogo passado, apesar da derrota, nos deixou muito feliz. Não posso dizer o mesmo do primeiro tempo de hoje. Segundo tempo a gente conseguiu, foi um jogo aberto, em que eles poderiam também definir o jogo.
mas a gente conseguiu, né, com coragem, jogando para frente, com velocidade, explorando as infiltrações, a gente conseguiu criar situações e vencer o jogo. Mas como treinador, e meus atletas já sabem disso, não é esse Joinville do primeiro tempo que a gente quer ver daqui para frente, e eu tenho certeza que o nosso torcedor também não. Dando uma passada rápida pelos outros Jacks, vamos dizer assim. Na base, na Copa Santa Catarina Sub-21, o Jack estreou contra o Metropolitano e venceu fora de casa, venceu pelo placar de 3-1. E hoje, nesta sexta-feira, enfrenta o Brusque às 15 horas da tarde no CT Morro do Meio. Então, quando você ver esse vídeo, já deve ter começado ou já ter acabado esse jogo. No Catarinense Sub-17, o Jack empatou fora de casa contra o mesmo Brusque e segue a 1 ponto do G4. No entanto, folga nessa rodada, né? Então pode ver o Hercílio Luz abrir um pouco de vantagem, acho que abriria 3 a 4 pontos. E faltam, se eu não me engano, 3 rodadas, né? Então o Jack ainda briga pela essa última vaga aí. As outras 3, como eu falei em outros vídeos, já estão definidas. E o Sub-15 do Jack venceu o Brusque, né? Então chegou a 9 pontos no campeonato, mas continuou como lanterna. O Sub-15 do Jack não está abandonado, mas é o que recebeu menos atenção, né? O foco foi o Sub-20 e o profissional, mas há garantias aí que os próximos campeonatos o Jack vai ter um investimento melhor. No feminino, o Jack, após perder por 3-0 para o Avaí Kinderman em casa, agora ele fecha a participação na competição contra o Fluminense do Itaú. O jogo será no domingo às 15 horas e as equipes joinvilenses se enfrentam no estádio Olímpico Dr. Sadala Aminganem. O Jack já não tem mais chances de classificação, enquanto o Fluminense já está classificado e tenta garantir a terceira colocação. Até matematicamente tinha chances de assumir a segunda colocação no lugar do Criciúma, mas teria que golear o Joinville por 20 e tantos a 0. Não vai acontecer. Então briga só para tentar garantir o terceiro lugar, já que está 1 ponto na frente do Marcílio Dias. Agora saindo um pouco do futebol de campo e falando do futebol americano, que não deixa de ser um futebol de campo. Na segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, o Joinville Gladiators recebe o Carlos Barbosa Chimangos em busca da primeira vitória na competição. A equipe jequiana jogará em casa no ginásio da Wilpro nesse sábado às 14h30. A entrada é gratuita e o jogo será transmitido pela AAA TV na rede social roxinha. Não pode falar o nome, mas vocês sabem que é aquela lá que tinha um nome parecido com o que hoje é o X. Beleza? E por fim, o Jack Corona Futsal entra em quadra contra o Joaçaba pelo Campeonato Catarinense de Futsal. O jogo será também nesse sábado às 19h30 no Carl Hansen. A partida é válida pela terceira rodada da segunda fase. E no grupo as duas equipes estão empatadas com 6 pontos. Quem vencer segue na liderança. Aliás, fica com a liderança. Por se empatar, o Joaçaba continua na liderança. Lembrando que essa fase tem turno e retorno e os 2 primeiros passam para as semifinais. Os ingressos já estão à venda e custam R$20. E é isso, torcedor. Esse foi meu pós-jogo e algumas notícias sobre o Joinville Esporte Clube e em todos os outros esportes. Voltamos na próxima. Um abraço.